A carne, o governo invisível que precisa cair. Oi, gente. Graça e a paz de Cristo estejam conosco. Hoje eu quero dar continuidade a um ensinamento bíblico baseado no meu livro A Semente da Serpente, como a carne nos leva à condenação. E hoje eu quero exatamente falar sobre o assunto a carne, o governo invisível que precisa cair. O maior erro do homem não é apenas cometer pecados, mas ignorar a raiz daquilo que os produz. A Escritura não trata o problema humano como um conjunto de falhas morais corrigíveis, mas como uma natureza corrompida que precisa ser julgada. A Bíblia dá nome a essa natureza e se chama carne. Quando Paulo declara que eu sou carnal, vendido sob o pecado, lá de Romanos capítulo 7, versículo 14, ele não está falando do corpo físico, mas de uma condição espiritual herdada, instaurada lá no Éden. A serpente, ela não apenas induziu um ato de desobediência como muitos pensam, ela implantou no homem um princípio governante. A carne tornou-se o sistema operacional de uma humanidade em que tem um mundo jazendo no maligno, de uma humanidade que é caída, uma força interna que inclina o homem contra Deus, tornando-o inimigo de Deus. A carne, ela não é neutra, ela não coopera com Deus, nem pode ser treinada para fazer isso. Por quê? Porque a palavra é categórica. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. Isso vai significar que a carne não apenas falha ocasionalmente, ela odeia o governo de Deus. Onde a carne governa, Deus é resistido. Por isso, o Novo Testamento não trata a carne como um pecado específico, mas como uma fábrica de vários pecados. O pecado vai ser o fruto invisível, a carne vai ser a raiz invisível. Mesmo quando não há transgressões escandalosas, a carne continua ativa no orgulho silencioso, na autossuficiência, na religiosidade sem vida e na resistência à palavra e na recusa em se render ao Senhor. A carne se manifesta tanto na imoralidade explícita quanto na conduta independente de Deus, ou seja, sem condição. Paulo lista as obras da carne lá no livro de Gálatas, mais especificamente no capítulo 5, não para criar uma tabela de proibições, mas para revelar evidências de uma natureza. Cada obra manifesta é um sintoma de um trono eterno que ainda não caiu. Onde essas obras governam, o reino de Deus governa. É simples, não por falta de convite, mas por incompatibilidade da natureza. Esse entendimento desmonta o engano comum que é pensar que o maior inimigo do homem é o diabo. Satanás só tem poder onde encontra um território legal. E esse território é justamente a carne. Ele não precisa governar de fora se já reina por dentro. O diabo usa a carne como trono de governo, como um canal, como um ponto de acesso. Por isso, muitas batalhas espirituais fracassam, porque tenta se expulsar do inimigo externo sem tratar do governo interno. É exatamente nesse ponto que as palavras de Jesus se tornam claras, inegociáveis. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negar-se a si mesmo não é disciplina comportamental, é renúncia de governo,
Tomar a cruz não é símbolo religioso, é sentença de morte. A cruz não foi feita para melhorar a carne, mas sim para executá-la. O reino de Deus não reforma a carne, não educa, não a espiritualiza. Ele a crucifica, porque a carne ela não pode ser convertida, ela precisa morrer. Ou a carne é levada à cruz, ou ela conduzirá o homem a uma condenação. Não existe um acordo possível entre a carne e o espírito, pois eles se opõem a si mesmos, eles se opõem um ao outro. Está escrito nas Escrituras, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Portanto, o chamado do Evangelho não é apenas para que o homem possa abandonar pecados, mas sim para poder trocar de governo. Onde a carne cai, o Espírito assume. Onde a cruz opera, a vida de Deus flui. A verdadeira liberdade não começa quando o homem para de pecar, mas quando a carne deixa de reinar. Só então o reino se estabelece, não como um conceito, mas como vida, poder e paz no Espírito Santo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Que Deus nos abençoe sempre, que possamos ter uma vida iluminada pelo Espírito Santo. Amém.